glorificado? Cristo. Ele é a casa de Deus. A segunda vez que o céu se abre em Atos é no capítulo 10. Quando Pedro está orando, sobrevém-lhe um êxtase e ele vê os céus abertos. E aquele lençol que descia do céu, pelas suas quatro pontas, cheios de animais imundos. E aquela ordem: Pedro, levanta-te, mata e come. E muito claramente, aquele lençol que descia do céu é uma figura da igreja, que é a casa de Deus. Pedro estava sendo preparado para ser enviado à casa gentia de Cornélio, quando o Espírito Santo desceria sobre a família de Cornélio, e então incluindo os gentios na casa de Deus, que é a igreja. Muito interessante observarmos essas duas aberturas do céu no livro de Atos. A primeira revela Cristo e a segunda revela a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o trabalhar de Deus na vida de Jacó, expresso por essas quatro colunas, fala do caminho para o testemunho de Deus, ou o caminho da frutificação. O texto também que citamos ontem, Vocês João... ouviram? Testemunho de Cristo. Não é isso que ele falou? Vamos voltar aqui. E coincidindo com frutificação. Vou voltar aqui. É a igreja. Muito interessante observarmos essas duas aberturas do céu no livro de Atos. A primeira revela Cristo e a segunda revela a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o trabalhar de Deus na vida de Jacó, expresso por essas quatro colunas, Trabalhar de Deus na vida de Jacó e que é na nossa também, se somos filhos de Deus. Não da mesma forma que Jacó, mas a intenção de Deus é a mesma. fala do caminho para o testemunho de Deus, ou O caminho para o testemunho de Deus. Então Deus quer ser testemunhado através de nós, dos seus filhos. Legal, né? o caminho da frutificação. O texto também que citamos ontem, João 15, versículo 8, diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e então vos tornareis os meus discípulos. Tá Então, vendo? através desse Tá vendo? discípulo, Deus quer, não é que eu, é qualquer filho, qualquer irmão de Cristo dê muitos frutos. E nós estamos aqui na academia para treinar a vida espiritual, que é os frutos, que é o forjar de Cristo em nós. Quer seja eu que estou aqui desse lado, quer seja você aí, se você escolher esse caminho da frutificação. Se você escolher ser guiado pelo governo de Deus. Isso é espiritual, isso não é religião. Não tem nada a ver com religião. É uma vida espiritual. do lado de Deus sobre Jacó, nós vamos compreender qual é o caminho da frutificação, qual é o caminho do testemunho. Então, o que nós já vimos ontem, brevemente, foi que Jacó compreendeu a sua vocação, mas ele assumiu, tomou métodos humanos para atingir. Esse é o problema. Vocês viram? Jacó já sabia da vocação. Ele sabia o que ele devia fazer. Mas ele fez da cabeça dele. E o grande problema desse mundo é as pessoas andarem sobre o eu. Eu choro, senhores, eu choro por dentro, lógico. Não vou me internar. Mas eu choro. Eu choro aqui de lembrar as cenas que eu vejo as pessoas sendo guiadas de forma compulsiva pelo eu. Não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. E aí, no trabalho, com a família, com a casa, com o cachorro, com o carro, com todas as coisas do mundo. E elas ficam, e nós ficamos tão atabalhoados com essas coisas, e não temos tempo para Cristo, que deu a vida dele
para nos salvar, para nós termos uma vida espiritual. E nós continuamos querendo os prazeres do mundo e não os prazeres de uma vida eterna, que é aqui e agora, e será infinitamente melhor quando Jesus Cristo vier nos arrebatar. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Nós estamos aqui para levar essa mensagem. Esse é o nosso objetivo. E embora Jacó tenha usado os métodos humanos como auxílio de sua mãe, ele mesmo e sua mãe, Deus soberanamente usaria mesmo os descaminhos de Jacó, embora ele fosse colher tudo aquilo o que semeou. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. E bendito seja o seu nome por isso. Então a sua aliança com Jacó estava firmada. Eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Antes que os gêmeos nascessem, ou que tivessem praticado o bem ou o mal, para que o mistério da eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Que verso maravilhoso. E essa era a aliança de Deus com Jacó. Então Jacó assumiu o método. Quando ele fala não por obras, mas sim pelo que ele orientou, é o seguinte: se eu desenvolver qualquer coisa, um casamento, um filho, uma empresa, um título, uma pós-graduação, qualquer coisa. Com o meu esforço, a sociedade vai aplaudir. Deus não. Deus não. É isso que está sendo dito aí. Deus não. Essa é a história de Jacó. Vocês vão, acompanhem com a gente. Acompanhem. Dos humanos para alcançar a sua vocação. Então, os resultados de métodos humanos é morte. Olha lá. Jacó semeou da carne e na carne colheu corrupção. Aí, então ele teve que fugir da casa de seus pais, partiu de Berseba, caminhou uma longa jornada desde o nascer do sol até o fim do dia. Olha os descaminhos, né, dele e a presença de Deus procurando fazer com que ele reconheça Deus na vida dele. É uma história muito bacana, por isso quando eu vi, teve um encargo no meu coração para pega e coloca isso como presente de início de ano para as pessoas da sua rede social. E eu peço, aproveito e peço, compartilhe a nossa rede social. Vamos estender aos nossos parentes, aos nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, que estudam conosco. Para a glória de Deus, não é para mim. E ele pousa naquele lugar chamado Luz, já vimos ontem. E naquele lugar ele tem um sonho muito particular. Pela primeira vez nas Escrituras, algo a respeito da casa de Deus é revelado. Muito impressionante esse fato, porque Deus já havia levantado um Enoque, Deus já havia levantado um Noé, Deus já havia levantado um Abraão, mas em nenhum deles nós vemos a verdade clara da casa de Deus apresentada, senão em Jacó a primeira vez. Nada se ouve sobre a casa de Deus até Jacó. Então, quando Jacó tem aquele sonho e acorda, ele diz: quão terrível é este lugar. É a casa de Deus. Deus está aqui e eu não sabia. Esta é a casa de Deus e a porta do céu. E vimos que o Senhor Jesus interpreta esse sonho como se referindo a Ele mesmo. Em João capítulo 1, versículo 51. E também vimos que no capítulo 1 de João, 2 de João e 14 de João, o Senhor Jesus é claramente apresentado como sendo a casa do Pai. Ele é a casa do Pai. Por isso, nele há muitas moradas. Então,
Quando deste sonho, Jacó tem a